Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Essa é a nossa terceira aula do nosso curso Ministério Infantil Criativo com o tema Culto Kids. Nós vamos conversar um pouquinho sobre culto infantil e a diferença de culto paralelo e o culto dentro do templo. Última aula desse curso nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja da Criança. Então nós vamos também trabalhar o desenvolvimento do culto dentro da Igreja da Criança. Mas vamos iniciar falando o que é culto. Culto é um ritual. Quando eu digo ritual, é porque existe um rito, existe uma sequência, existe algo que é feito em todos os lugares da mesma forma. Então, é algo, podemos dizer que é algo cultural. Existe uma organização, existe uma liturgia. Então, um culto significa uma adoração a uma divindade, né, através de um ritual. Então, nós fazemos o culto infantil para as crianças e existem dois tipos de culto, né? E existem o culto paralelo, que é o culto que é feito no horário que está acontecendo o culto dos adultos. Então, enquanto o culto dos adultos está acontecendo dentro do templo, nós estamos dentro de um local específico em tempo, né, simultâneo, ou tempo paralelo, fazendo o culto com as crianças. O que acontece dentro desse culto? Esse culto ele vai acontecer exatamente o que acontece no culto dos adultos, a mesma liturgia. Então, essa liturgia ela tem que ser feita de acordo com a tua denominação. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus e a minha denominação a gente inicia o culto orando de joelho. Então, a gente ora de joelho, depois tem o hino da harpa, depois tem a palavra introdutória, tem o louvor, tem oportunidades e por aí vai. Essa é a liturgia do meu culto. Existem outras denominações que fazem a liturgia um pouco diferente. Por exemplo, não dá oportunidade para outras pessoas. É louvor e palavra. Isso é muito comum nas igrejas church, por exemplo. É apenas o louvor e a palavra. Então, se a sua igreja é church e trabalha dessa forma, você vai trabalhar com as crianças exatamente assim. Eu não quero dizer que o culto das crianças seja uma réplica do culto dos adultos. Por quê? Porque a linguagem ela tem que ser diferente. Então, ele vai trabalhar a mesma liturgia no culto dos adultos, porém com a linguagem infantil. E essa linguagem infantil, ela tem que ser desde o início até o final. Por exemplo, quando você vai iniciar uma oração. Na minha igreja, por exemplo, a gente inicia com a oração de joelho, né? As crianças chegam na sala, né, na igreja da criança, a gente deixa elas falarem umas com as outras, momento de comunhão, e a gente inicia o culto. Nesse momento, a gente diz, vamos agora iniciar o nosso culto. Como que se inicia o culto? As próprias crianças dobram o joelho para orar. E ali a gente começa a orar. Normalmente, nós oramos em voz alta, de uma forma bem simples e bem devagar, para que a criança entenda, né? Porque a gente entende que o culto da criança, a gente está preparando as crianças. Então, a gente ora de forma simples. Senhor, muito obrigada por esse momento, obrigada por todas as crianças que estão aqui. A gente ora devagar e com as palavras bem simples. Por quê? Para a criança entender. Porque às vezes, principalmente para quem é pentecostal e eu sou pentecostal, a gente quer orar e acaba orando rápido. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar, que a tua Shekinah se derrame para esse lugar. E ali a gente ora rápido, a criança ela não consegue absorver o conteúdo, ela não consegue às vezes entender a palavra que está falando. E quando a gente enfeita muito o pavão, enfeita muito a oração, a gente corre o risco da criança não entender. Então seja simples e seja objetivo. Então, culto paralelo, coloque isso fixe na mente de vocês. O culto paralelo é o culto infantil que acontece em tempo paralelo. No mesmo momento que está acontecendo o culto dos adultos, acontece o culto dentro da igreja. Uma pergunta que é muito comum e que eu gostaria de falar eu faço só culto com as crianças? Não. Você tem que desenvolver as duas coisas com as crianças, o culto e a escola bíblica. Pode ser a escola bíblica dominical, pode ser a escola bíblica. Por quê? Porque as duas atividades na igreja da criança, as duas atividades no ministério infantil, ele tem objetivos diferentes. Então, o culto infantil, ele ajuda a criança a desenvolver o seu ministério, é como se fosse uma ativação espiritual. Agora, a escola bíblica, ela vai ensinar mais teologia para as crianças. Não que o culto infantil não tenha conteúdo teológico, claro que tem e deve ter. Só que ali existem mais exercício ministerial do que propriamente o ensino da palavra. Tem uma pregação, que é um ensino, mas é na escola bíblica que vai ter um ensino teológico mais aprofundado. Então, se você trabalha no departamento infantil da sua igreja, você precisa tirar um dia para fazer o culto infantil paralelo e tirar um dia para fazer a escola bíblica
ou a escola bíblica dominical. As duas coisas são fundamentais. Se você ficar dando para as crianças só culto, 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 essa criança, ela não vai ter vergonha de falar em público, ela vai ter facilidade de subir no altar, mas ela não vai ter conteúdo teológico. Se você trabalhar somente escola bíblica, a criança vai ter conteúdo teológico e não vai conseguir exercitar os seus dons, o seu chamado, tá? Então, as duas coisas são fundamentais. Então, só reforçando, o culto paralelo é aquele que acontece no mesmo tempo que o culto dos adultos. Se você pode fazer numa quinta-feira, numa terça-feira, você vai adaptar a realidade da tua igreja. E o culto infantil, existe um culto infantil que é feito dentro do templo, tá? Esse culto dentro do templo, ele é um culto que você pode fazer uma vez por mês, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, aí vai depender da agenda da sua igreja. O que você precisa entender é que o culto paralelo, ele não te exige algumas organizações como ornamentação, talvez o lanche, lembrancinha. E não precisa, por quê? Porque o culto paralelo, ele é uma estratégia mais simples de você trabalhar. Você vai apenas usar a metodologia do culto da sua igreja, ou vai usar a liturgia do culto da igreja. Agora, o culto no templo, que é esse culto bimestral, trimestral ou mensal, esse culto, ele vai te exigir mais organização. Por quê? Porque nesse culto você vai pensar numa organização, numa ornamentação, você pode fazer uma lembrancinha para as crianças, você vai convidar um pregador de fora, então ele vai ser mais intenso na questão da organização. E aí a gente bate na questão de tema de culto, tá? Como que a gente escolhe um tema para o nosso culto? Infelizmente, no nosso meio, muitas líderes de ministério, muitas tias, elas escolhem temas de culto baseado em ornamentação. Viu aquela ornamentação bonita, achou interessante e quer reproduzir na sua igreja. Só que a gente não pode organizar um culto pensando na ornamentação. A gente pensa na necessidade da criança, no que Deus quer falar para aquele grupo de crianças, e quando Deus ele orienta a temática do culto, ele vai te dar todas as estratégias para você ornamentar, para você fazer roupa com as crianças, por aí vai, tá? Qual a diferença entre culto e congresso? O culto você pode fazer até todo dia se você quiser. Agora o congresso, ele é uma atividade anual, ele é um culto anual, onde vai reunir todas as congregações. Então, por exemplo, se eu sou de uma congregação, eu não faço congresso, eu faço culto ou festividade. Por quê? Porque pensa que o congresso das crianças é como se fosse o Dia das Mães. Todos os filhos vão almoçar com a mãe. Então, funciona dessa forma. Se você é de uma igreja matriz, você pode fazer culto? Pode. Porém, você vai fazer o congresso, que é unir todas as congregações nesse dia, tá? E ali você vai também desenvolver o tema, você vai desenvolver o versículo bíblico, tudo que um culto infantil faz. Na verdade, a minha proposta aqui não é basicamente ensinar você a fazer um culto infantil, até porque o livro traz essa proposta e o culto infantil fala que está no nosso sangue, né? Mas é você entender alguns detalhezinhos importantes e fundamentais para o desenvolvimento do culto infantil. Então, a primeira coisa é você entender sobre a liturgia, ela é fundamental, ela tem que ser baseada na sua denominação. Então, não adianta você falar para mim assim, Flávia, me dá a liturgia ou o cronograma do culto da sua igreja. Eu posso até fazer isso. Mas posso fazer para te ajudar. Mas se a sua denominação não é igual à minha, você precisa analisar como que é a liturgia do seu culto para poder você fazer na sua igreja. Então, você tem que sentar, por exemplo, num culto na sua igreja e sentar com uma visão de análise. O que o pastor faz primeiro? Como que inicia? Como termina? Como que é a oferta? A sua oferta é retirada, recolhida com uso de salva, com uso de oferta, ou as pessoas vão lá na frente entregar no gasofilácio? O louvor, como que é feito o louvor? O louvor são 3 hinos, são 2 hinos, ou existe um ministério de dança? Você precisa analisar, e a sua atividade de hoje é isso. É você analisar o seu culto, o culto da sua igreja, para a gente trazer isso para o ministério infantil, para a linguagem das crianças. Aqui no livro Mala de Ideias, né, que é a base do nosso curso, nós temos 100 temas diferentes para culto infantil. E esses temas diferentes, ele tem que trazer base bíblica, ele tem que ter um objetivo. Então, o que a gente vai trabalhar muito aqui nessa semana é a palavra intencionalidade. O que é intencionalidade? É a intenção. Por que você quer fazer isso? Qual é o teu objetivo para fazer isso?
Então, volto a dizer que você não pode fazer um culto infantil baseado no tema. Você tem que fazer baseado na necessidade da sua criança. E eu gosto de citar um exemplo, uma ilustração para você entender isso, é o seguinte. Digamos que o meu filho esteja gripado e precisando de vitamina C. Então, eu chego lá o médico prescreve uma vitamina C e eu chego lá na farmácia e falo, olha, eu quero essa vitamina C porque meu filho está resfriado. Quando você olha para a prateleira, você vê um vidro de remédio maravilhoso, um vidro de remédio lindo, como você nunca viu na sua vida. Você pede para ver aquele remédio, você olha aquele remédio, a caixa dele é bonita, você cheira aquele remédio, ele tem um cheiro gostoso e você fica desejando aquele remédio. E o farmacêutico diz assim, mas esse remédio não é para resfriado. Ele não contém vitamina C. Esse remédio, ele é para quem tá com falta de vitamina D. E você fala assim, não, mas eu gostei muito desse vidro, ele é bonito, ele é cheiroso, ele é atrativo, o gostinho dele é bom, meu filho vai gostar. Então, e o farmacêutico diz, mas isso não vai ajudar o seu filho, porque o seu filho precisa de outra coisa, ele precisa da vitamina C e não da vitamina D. Por que eu digo isso pra você? Porque não adianta você ir numa igreja, ver uma ornamentação bonita, você ver algo atrativo e querer trazer para sua igreja, querer trazer para sua criança, porque você tem que trabalhar o culto infantil de acordo com a realidade e a necessidade da sua igreja. Eu me lembro uma vez que surgiu uma EBF é grande, né, que surgiu, onde a gente comprava EBF, e o tema da EBF era baseado em não era rede social, era tipo jogos, assim, né? E aí na organização da EBF tinha assim, orientando a gente a montar uma sala de jogos com Xbox, com PlayStation, aquelas coisas todas. Pra mim era uma realidade muito distante, não tinha como eu fazer uma sala com PlayStation para as crianças brincarem. Então a EBF, ela também é algo que é feito e deve ser gerado de acordo com a realidade da sua igreja. Então não adianta se a sua igreja está precisando trabalhar família e você querer trabalhar, por exemplo, uma outra temática. Então você precisa trabalhar a realidade, a necessidade da sua igreja. Nunca se esqueça disso. Às vezes a gente vê tanto, né? A gente anda pelos grupos de ministério infantil, tanto no WhatsApp quanto em Facebook. A gente vê tantas ideias legais, mas nem sempre aquela ideia legal, ela casa com a tua necessidade ali, tá? Então o culto infantil, ele é diferente também de uma escola bíblica, tá? A escola bíblica, inclusive tem um livro chamado Culto Infantil, uma revista chamada Culto Infantil, que ela trabalha assim, o culto e depois divide as crianças em 2 turmas e cada uma faz o exercício, faz atividade de acordo com aquele tema. Isso não é culto. O nome da revista pode ser Culto Infantil, mas culto infantil não é isso. O culto infantil é exatamente o culto que você trabalha com as crianças, exatamente o culto que tem na igreja dos adultos, porém na linguagem infantil. Pensa você no culto infantil da sua igreja, no culto na sua igreja, o culto normal. Você faz atividade? Tem lanchinho no final? O que tem ali no culto que você precisa colocar na idade das crianças? Se você for fazer um culto infantil que tenha atividade, que tenha gincana, que tenha entrega de brinde, porque quem pergunta e responde, isso aí não faz parte do culto, isso faz parte da escola bíblica, tá? Então, o que você precisa entender? Escola bíblica tem, eu não sei nem se eu coloquei aqui no livro, a diferença da escola bíblica para culto infantil. Se não tá nesse livro, tá no próximo livro da Igreja da Criança que vai ser lançado logo, logo. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem, mas eu posso... Se não tiver, eu coloco como leitura complementar para vocês aí. A diferença entre culto e escola bíblica. Não tem. Não tem. O que tem na escola bíblica? Tem atividades, tem versículos para memorizar, tem pintura, tem atividade com massinha, algo escola, tudo referente à escola. Agora, o culto não tem atividade. O culto você tem oração de joelho, você tem participação das crianças do louvor, você tem pregação. Então pensa nisso, não confunda as coisas. Culto é uma coisa, escola bíblica é outra, diferente.
porém as duas são necessárias para o desenvolvimento integral da sua criança, tá? Então, a gente vai deixar uma atividade para vocês aí, vou deixar uma leitura complementar para você entender a diferença de um para o outro. Mas eu quero que essa aula termine, que já vamos terminar, eu quero que essa aula termine, você entendendo que existe uma diferença entre culto paralelo, culto comum, né, culto no templo, e escola bíblica. São coisas distintas, porém são coisas necessárias. Então, você pode, por exemplo, escolher uma terça-feira, quais os dias do culto da sua igreja? Terça, quinta e domingo, como na minha igreja. Então, na quinta-feira, a gente faz culto kids para as crianças. Enquanto tá tendo culto da Vitória na minha igreja, no departamento infantil, tá tendo culto da Vitória Kids na igreja da criança. No domingo de manhã, a gente tem EBD, só que a gente tem um número muito reduzido de crianças na EBD. Então, no domingo à noite, a gente trabalha escola bíblica novamente. E a gente trabalha temas mensais para a escola bíblica. Como assim temas mensais? Maio, vamos falar sobre as mães da Bíblia. E aí, cada domingo a gente fala de uma mãe diferente. Culto temático. O que significa culto temático? Culto temático é o culto com tema, tá? Então, você pode, por exemplo, quando você faz o culto no templo, ele tem que ser culto temático. Por quê? Porque você tem que pensar na ornamentação, você tem que pensar no tema para dar para o pregador de fora. Então, o culto no templo sempre tem que ser um culto temático, tá? O culto no templo sempre tem que ser temático. O culto paralelo não precisa necessariamente ser temático, mas se você trabalha com escalas no departamento infantil, você pode dar um tema para ela. Você pode trabalhar, esse mês nós vamos trabalhar os pais da Bíblia, por exemplo, e ela vai pregar em cima de um pai da Bíblia, tá? Quem vai fechar isso, amarrar, quem vai organizar isso é a liderança da sua igreja, tá? Na nossa igreja, o culto paralelo a gente não trabalha com tema, a gente trabalha a escola bíblica com tema e o culto no templo temático, tá? Mas aí vocês precisam entender, isso é muito importante, e eu acho que eu falei isso na última aula, que cada igreja tem a sua realidade, a sua necessidade, e que cada igreja é um aprisco, e cada aprisco ele é construído de acordo com o seu terreno. Então eu não posso pegar uma caixinha e falar assim, ó, isso aqui, você tem que fazer isso aqui na sua igreja. Não, a gente vai te dar as bases para você fazer. Agora, esse desenvolvimento que vai ser feito é você. É igual uma construção. A base é a mesma, as paredes são feitas basicamente da mesma forma, mas a pintura, a massa, cada um vai fazer do seu jeito, tá? Cada um vai fazer do jeito que lhe apraz, do jeito que gosta, como se fosse a ornamentação de uma casa, né? O acabamento de uma casa vai ser feito de acordo com o dono da casa, tá? Então, se eu construo casa, a base da casa eu vou construir todas do mesmo jeito, mas a estrutura da casa é a mesma, porém, a organização, a ornamentação dessa casa vai ser de acordo com o dono daquela casa. Então, nunca se esqueça disso, tá bom? O culto, na minha igreja, eu trabalho o culto temático, tá? Na igreja, no paralelo, a gente não trabalha tema, mas dentro do templo, trabalha o tema, trabalha a temática, porque a gente vai colocar, dar o tema pro pregador, vai ornamentar, vai fazer lembrancinhas, tudo de acordo com o tema. Por exemplo, nosso próximo culto agora vai ser dia 11 de junho, nós vamos fazer um culto de gratidão. Então, nós vamos trabalhar, o tema do nosso culto vai ser Joy, in Joy, que é em alegria, e nós vamos trabalhar o smile, por exemplo. E por que a gente vai trabalhar esse tema, né? Porque tudo que a gente faz tem que ter um porquê, tem que ter uma intenção. Então, a gente vai trabalhar esse tema porque nós estamos na fase final da reforma do departamento infantil, então vai ser um culto de ação de graça. Então, estamos em alegria, tá? O culto infantil é feito para todas as idades? No templo, sim. Em culto paralelo, não. É feito cada um na sua sala, tá? A gente faz em cada sala. Aliás, a gente tem um culto do bebê, que são os menores, e a gente tem um culto na igreja da criança, que é a partir de 6 anos. E até 5 anos em outra sala. A gente divide assim. Mas você pode fazer junto, não tem problema nenhum, tá bom? De quanto em quanto tempo deve fazer o culto temático? Vai depender da sua igreja. A minha recomendação é de 3 em 3 meses. Por quê? Porque a criança, você fica gerando aquela expectativa na criança. Se você fizer todo mês, acaba virando rotineiro. E aí, por conta disso, você não tem a participação dos pais, porque as crianças dependem dos pais. Então, acaba virando rotineiro. Então, eu gosto de fazer de 3 em 3 meses, por quê? Porque a gente tem 3 meses para ir gerando na criança quem vai cantar, a oportunidade e os pais se organizarem nas suas agendas. Então, é a minha recomendação. Mas, volto a dizer,
Cada igreja tem a sua realidade, a sua necessidade, e você vai trabalhar isso junto à sua liderança, ok? Então hoje estamos agora então terminando essa terceira aula, daqui a pouquinho a gente tem outra aula aí, tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisinha, nós vamos tirar um dia de bate-papo, de perguntas e conversas, né? Perguntas e respostas. A gente vai marcar aqui e vai anotando aí umas perguntinhas, tá bom? Pra gente fazer, viu? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.